No próximo capítulo da novela Três Graças, Rogério encara Ferete e Arminda com um olhar vazio e um discurso ensaiado. Ele afirma com voz firme demais para quem diz não lembrar de nada que a explosão apagou completamente sua memória recente. Diz que acordou no hospital sem saber quem eram eles, e muito menos o que estava fazendo antes do acidente. Ferete finge acreditar, mas Arminda observa cada gesto, cada pausa, sentindo que há algo fora do lugar. Quando ficam a sós, ela não segura o veneno. Diz que aquela amnésia está cheirando a farsa e que Rogério sempre foi esperto demais para virar um homem perdido da noite para o dia. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, longe dali, Joelle cria coragem e decide contar a verdade a Lígia. Em lágrimas, ela revela que Raul é o pai de seu filho e que escondeu isso por medo, vergonha e pela pressão de tudo o que envolve o nome dele. Lígia fica em choque, mas rapidamente percebe a gravidade da situação e entende que aquela revelação pode virar a vida de todos de cabeça para baixo. A notícia chega até Raul como um soco no estômago. Confuso, ele procura Rogério, que mesmo bancando o desmemoriado, promete ajudá-lo a enfrentar as consequências e proteger Joelle e a criança. Paralelamente, José Maria mostra a Xênica os exames que confirmam o pior. Os medicamentos distribuídos pela Fundação simplesmente não fazem efeito. Os dados são claros, frios e irrefutáveis. Xênica fica revoltada ao perceber que milhares de pessoas podem estar sendo enganadas, enquanto Ferete lucra e mantém sua imagem de benfeitor intacta. Ambos sabem que essa bomba, se explodir, pode derrubar um império inteiro. E como se o dia já não estivesse carregado o suficiente, Ferete leva um susto ao ver Zenilda surgir em sua sala. Elegante e segura, ela exige um cargo na área jurídica da Fundação, deixando claro que conhece os bastidores e que não veio pedir favor. O clima pesa. Mais tarde, Josefa escuta, escondida atrás da porta, Ferete confessar a Arminda que já tem planos para matar Rogério. O sangue dela gela. A guerra acaba de entrar em um nível sem volta. A trajetória de Raul tomará um rumo sombrio e doloroso, escancarando o fundo do poço que o jovem será capaz de alcançar. Abalado emocionalmente, fragilizado e sem qualquer lembrança de estabilidade, Raul entrará em colapso após o novo desaparecimento de Rogério. A ausência do pai cairá sobre ele como uma sentença definitiva. Na cabeça de Raul, não restará dúvida. Rogério terá sido assassinado em mais um atentado arquitetado por Ferete. Essa crença será o gatilho para uma sequência de decisões desesperadas. Dominado pela dor, pela culpa e por um sentimento profundo de abandono, Raul fugirá de casa sem avisar ninguém. Ele deixará para trás documentos, celular e qualquer vestígio de vida organizada. Sem rumo, passará a vagar pelas ruas da cidade, dormindo em calçadas, marquises e terrenos abandonados. A fome, o frio e o medo se tornarão companheiros constantes. Em pouco tempo, Raul deixará de ser apenas um jovem perdido e se tornará, aos olhos de todos, mais um morador de rua invisível. A transformação física será chocante. Raul surgirá com roupas rasgadas e sujas, uma camisa social antiga que já não combina com nada, calça de moletom encardida, tênis gastos e quase sem sola. O cabelo estará sempre desgrenhado, a barba por fazer e o olhar perdido denunciará noites sem dormir. Seu comportamento se tornará errático, alternando momentos de apatia profunda com surtos de agressividade, típicos de quem se entrega ao vício sem qualquer controle. Sem dinheiro e sem perspectivas, Raul acabará se aproximando de outros moradores em situação de vulnerabilidade. Entre eles estará Mirinho, um homem calejado pela vida nas ruas, que enxergará no jovem um misto de ingenuidade e desespero. Mirinho passará a ensinar Raul a pedir dinheiro nos semáforos, em frente a padarias e restaurantes. Ele explicará como abordar as pessoas,
quais frases usar, quando insistir e quando recuar. Raul, envergonhado no início, resistirá, mas a necessidade falará mais alto. Aos poucos, Raul aprenderá a estender a mão, a baixar a cabeça e a pedir moedas. Cada trocado recebido será imediatamente convertido em droga. O vício se intensificará de forma rápida e destrutiva. Raul passará a ser visto cambaleando pelas ruas, falando sozinho e se envolvendo em pequenas confusões. Em uma dessas ocasiões, ele perceberá que seu celular, o único objeto que ainda o ligava ao passado, foi roubado. Descontrolado, Raul partirá para cima de um rapaz ao reconhecer o aparelho em suas mãos. A briga chamará a atenção de quem passa pelo local. Empurrões, gritos e ameaças tomarão conta da cena. É justamente nesse momento que Arminda surgirá de carro. Ao passar pelo local, ela reconhecerá o filho em meio à confusão. O choque será imediato. Sem acreditar no que vê, Arminda mandará o motorista parar o veículo e descerá, tomada pela fúria e pela vergonha. Arminda apartará a briga aos gritos, ameaçando chamar a polícia. Sua presença imporá respeito, e os envolvidos recuarão. Ao se aproximar de Raul, ela o analisará dos pés à cabeça, horrorizada com o estado deplorável do filho. O silêncio entre os dois será pesado. Raul evitará encará-la, enquanto Arminda tentará disfarçar o nojo e o desespero. A vilã deixará claro que aquela situação é inadmissível e sairá dali sem oferecer ajuda imediata, mas profundamente abalada. Mesmo após esse encontro, Raul continuará vagando pelas ruas. Em determinado momento, ele acabará encontrando abrigo temporário na chacrinha, onde passará a viver na casa de Gerluce. A cuidadora de Josefa acolherá o rapaz por compaixão, oferecendo comida, banho e um teto simples. Longe das ruas e sob vigilância, Raul ficará afastado das drogas por alguns dias. Nesse período, ele viverá uma falsa sensação de tranquilidade. Durante essa estadia, Gerluce já terá descoberto que Raul é o pai do filho de Joely. A revelação cairá como uma bomba silenciosa, fazendo Raul mergulhar ainda mais em sentimentos de culpa e responsabilidade. Mesmo assim, ele tentará se manter firme, ajudando em pequenos afazeres e evitando qualquer recaída. O jovem começará a acreditar que talvez ainda exista uma chance de recomeçar. Mas a calmaria durará pouco. Em uma noite aparentemente comum, quando Raul estará andando sozinho pela rua, um carro preto com vidros escuros se aproximará de forma suspeita. Antes que ele possa reagir, será abordado de maneira violenta. Braços fortes o segurarão e ele será colocado à força dentro do veículo. O desespero tomará conta. Raul gritará, se debaterá, mas será em vão. Cláudia e Angélico executarão o sequestro seguindo ordens diretas de Rogério. Dentro do carro, o medo inicial dará lugar à confusão. Raul tentará entender quem estaria por trás daquela ação. A resposta virá de forma inesperada. Ao chegar ao cativeiro, ele finalmente verá Rogério, vivo, fora de perigo. O choque será imediato. Raul ficará paralisado por alguns segundos, sem conseguir acreditar no que vê. Em seguida, a emoção falará mais alto. Ele correrá até o pai e o abraçará com força, tomado pelo alívio e pelas lágrimas represadas. Rogério também se emocionará ao reencontrar o filho naquele estado deplorável, sentindo o peso das consequências de seu desaparecimento. Pai e filho trocarão olhares carregados de dor, culpa e sentimentos não ditos. O reencontro marcará um ponto de virada na trajetória de Raul, mas deixará claro que as feridas abertas ainda estão longe de cicatrizar. No cativeiro improvisado, o silêncio entre pai e filho será pesado. Após o abraço emocionado, Raul se afastará lentamente, observando Rogério como se tivesse medo de que tudo não passasse de uma alucinação causada pelas drogas. Ele tocará o rosto do pai, confirmando que é real. A revolta, então, virá junto com o alívio. Raul explodirá em lágrimas e palavras duras, questionando por que Rogério o deixou acreditar que estava morto.
Por que o abandonou à própria sorte e o empurrou para o abismo? Rogério ouvirá tudo em silêncio. Cabisbaixo, ele assumirá a culpa. Explicará que precisou desaparecer para não colocar o filho ainda mais em risco e revelará que Ferete continua sendo uma ameaça real. Cada palavra do pai fará Raul compreender que nada do que viveu foi por acaso. Ainda assim, a dor não desaparecerá. O jovem confessará que se perdeu, que se entregou às drogas, que mendigou nas ruas e que foi visto por Arminda em um estado humilhante. O impacto dessas revelações atingirá Rogério em cheio. Ele se sentirá responsável por cada lágrima do filho, por cada noite dormida na rua e por cada recaída. Determinado a reparar seus erros, Rogério afirmará que não permitirá que Raul volte para aquele inferno. Ele garantirá que o resgate não é apenas físico, mas emocional, e que fará o possível para reconstruir o que foi destruído. Enquanto isso, longe dali, Arminda não conseguirá tirar da cabeça a imagem do filho mendigando. A cena a perseguirá como um fantasma. Mesmo tentando manter a pose fria e controladora, ela começará a demonstrar sinais de culpa e inquietação. A vilã passará a investigar o paradeiro de Raul, pressionando pessoas próximas à chacrinha e desconfiando que Rogério esteja envolvido em algo maior do que aparenta. Na casa de Gerluce, Joely também sentirá a ausência de Raul. Ela ficará dividida entre o alívio por ele ter desaparecido das ruas e o medo de que algo pior tenha acontecido. A revelação de que ele é o pai de seu filho ganhará ainda mais peso, trazendo conflitos internos e decisões difíceis que ela terá de enfrentar sozinha. No cativeiro, Rogério começará a traçar um plano para tirar Raul definitivamente da mira de Ferete e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para um acerto de contas. Ele deixará claro que o inimigo não pode suspeitar de que Raul está vivo e sob sua proteção. O jovem, ainda fragilizado, aceitará seguir as ordens do pai, mesmo sem saber até onde essa guerra poderá chegar. Nos próximos capítulos, a recuperação de Raul será lenta, marcada por recaídas, crises de abstinência e lembranças traumáticas da vida nas ruas. O reencontro com Rogério abrirá novas feridas ao mesmo tempo em que reacenderá antigos conflitos familiares. Arminda se aproximará perigosamente da verdade, Ferete continuará jogando nas sombras, e Raul perceberá que sobreviver foi apenas o primeiro passo. Após descobrir a traição de Ferete com Arminda, Zenilda chega ao limite. Não é uma suspeita, não é um boato maldoso, é a verdade nua e cruel escancarada diante dos seus olhos. Nos próximos capítulos, o público verá a advogada recolher os cacos da própria dignidade enquanto caminha pelo apartamento que antes chamava de lar. Cada canto carrega uma memória, cada objeto parece zombar dos anos de silêncio, submissão e humilhação que ela engoliu para manter um casamento de fachada. O choque inicial dá lugar a uma decisão firme. Zenilda não aceitará mais viver à sombra de ninguém. O casamento está morto. E dessa vez, sem direito à ressurreição. Determinada, ela comunica a Ferete que dará entrada imediata no divórcio. O embate é frio, tenso e cortante. Ele tenta minimizar, debochar, jogar a culpa no desgaste da relação, mas Zenilda não cai mais em armadilhas emocionais. Sua postura é outra. A mulher ferida começa a dar lugar à advogada afiada, que ela havia deixado adormecida por anos. Nos próximos capítulos, o público acompanhará Ferete, perdendo o controle ao perceber que não está lidando mais com a esposa submissa, e sim com uma adversária preparada para a guerra. Paralelamente ao fim do casamento, Zenilda toma uma decisão que muda completamente o rumo de sua vida. Ela volta a advogar. O retorno à profissão não é apenas financeiro, é simbólico. É o resgate da mulher que ela foi antes de ser apagada dentro da própria casa. Seu primeiro caso vem de onde ela menos esperava. O filho de uma funcionária humilde, acusado injustamente e abandonado pelo sistema. Ao assumir a defesa do rapaz,
Zenilda enfrenta olhares tortos, desconfiança e até tentativas veladas de intimidação. Mas cada audiência reacende nela a certeza de que nasceu para lutar e vencer. Nos próximos capítulos, o caso ganha contornos ainda mais delicados quando Zenilda começa a perceber inconsistências nos relatos ligados à fundação. Documentos somem, prontuários são alterados, receitas médicas parecem padronizadas demais. Algo está errado, muito errado. Movida pela experiência jurídica e pelo instinto de quem conhece Ferretti melhor do que ninguém, Zenilda decide investigar a fundo os medicamentos distribuídos pela instituição. O que ela descobre é estarrecedor. Remédios adulterados, substâncias que jamais deveriam ser administradas, contratos obscuros com laboratórios de fachada. Cada nova prova é um soco no estômago, mas também uma munição poderosa. A partir daí, tem início uma batalha judicial sem precedentes. Zenilda reúne provas, convoca especialistas, cruza dados e começa a montar um dossiê capaz de implodir a fundação por dentro. Nos próximos capítulos, ela será ameaçada, pressionada e até aconselhada a desistir pelo próprio bem. Mas desistir não faz mais parte do seu vocabulário. Ferretti percebe tarde demais que criou o próprio monstro. A mulher que conhece todos os seus atalhos, vícios e crimes. Enquanto isso, Arminda tenta se manter no controle, mas seu sorriso de deboche começa a rachar. Ela percebe que Zenilda não está apenas se afastando, está avançando. Cada passo da advogada é um risco direto ao império construído em mentiras. Arminda tenta desestabilizá-la emocionalmente, provoca, insinua, joga veneno. Mas Zenilda já não reage como antes. O passado não aprende mais. É nesse momento de fragilidade e reconstrução que Rogério se aproxima de vez. Foi ele quem revelou a traição, quem abriu seus olhos para a verdade e agora se mostra presente de uma forma silenciosa, firme e constante. O público verá cenas de cumplicidade crescente, conversas madrugada adentro, trocas de olhares carregadas de entendimento, gestos simples que dizem muito. Rogério não promete salvá-la, ele caminha ao lado dela. A relação entre os dois evolui de forma intensa e verdadeira. Zenilda se permite sentir novamente, não por carência, mas por escolha. Ao se entregar a Rogério, ela também se entrega à própria felicidade, algo que havia esquecido que merecia. Os dois se fortalecem juntos, como aliados dentro e fora da vida pessoal. Rogério passa a ajudá-la nos bastidores da investigação, conectando informações, alertando sobre armadilhas e antecipando movimentos de Ferretti e Arminda. Essa união se torna uma ameaça real aos vilões. Ferretti começa a perder contratos, aliados se afastam, e a fundação passa a ser alvo de questionamentos públicos. Arminda sente o chão tremer quando percebe que o cerco está se fechando. Zenilda, agora mais segura, mais firme e emocionalmente blindada, não recua 1 centímetro. Cada audiência, cada prova apresentada, cada testemunha convocada é um passo rumo ao colapso daqueles que a humilharam. A mulher que entrou nesse conflito ferida já não existe mais. No lugar dela, surge alguém ainda mais perigoso, uma Zenilda consciente do próprio valor, amparada pelo amor de Rogério e movida por uma sede de justiça que não admite acordos sujos. O público verá que essa história está longe de acabar e que a queda de Ferretti e Arminda será construída tijolo por tijolo, com estratégia, sangue frio e uma força que ninguém imaginava que Zenilda fosse capaz de alcançar. A ofensiva de Zenilda ganha um ritmo ainda mais implacável. A cada nova audiência, surgem testemunhas que antes se calavam por medo. Funcionários da fundação começam a procurar a advogada em segredo, trazendo relatos que confirmam o esquema por trás dos remédios distribuídos irregularmente. São histórias de efeitos colaterais abafados, laudos manipulados e ordens diretas vindas de cima para não levantar poeira.
Zenilda ouve tudo com atenção cirúrgica, cataloga provas e transforma dor alheia em estratégia jurídica. O tabuleiro muda de lado. Ferete tenta reagir, aciona contatos, pressiona conselheiros, promete favores e ameaça cortar verbas. Nada funciona. Nos bastidores, seu nome começa a circular como sinônimo de risco. Investidores recuam. Antigos aliados passam a evitar encontros públicos. O homem que se julgava intocável percebe que o isolamento é real e rápido. Em casa, o silêncio pesa. Não há mais Zenilda para amortecer quedas ou maquiar escândalos. O império range. Arminda, por sua vez, entra em modo ataque. Ela espalha versões, distorce fatos, tenta desacreditar Zenilda na imprensa e em círculos influentes. Mas a narrativa não cola. Documentos falam mais alto. Perícias confirmam irregularidades. E quando um ex-diretor da fundação decide colaborar formalmente, o castelo de cartas começa a desabar diante das câmeras. Arminda sente o golpe. Pela primeira vez, não controla o roteiro. Rogério permanece firme ao lado de Zenilda. Ele antecipa movimentos, identifica vazamentos e fecha portas por onde os vilões tentam escapar. Entre os dois, a parceria vira força motriz. Não há promessas vazias. Há ação coordenada. Em cenas de tensão máxima, eles revisam provas, simulam interrogatórios e traçam respostas para cada tentativa de desqualificação. O vínculo se solidifica no calor da batalha. Nos próximos capítulos, a justiça determina medidas cautelares que atingem o coração da fundação. Contas são bloqueadas, contratos suspensos e uma auditoria independente é instaurada. Ferete perde o controle em público. Arminda tenta manter a pose, mas os olhos denunciam pânico. A opinião pública vira. A pressão aumenta. A máscara cai. Zenilda entra no tribunal com passos firmes. Sua voz não treme. Ela conduz sustentações decisivas, desmonta argumentos frágeis e expõe contradições com precisão. Cada frase é um ponto final em mentiras antigas. Quando a sessão termina, o silêncio é cortado por murmúrios de espanto. Não é apenas um processo, é um acerto de contas. Do lado de fora, Rogério a espera. Não há euforia desmedida, apenas a certeza de que o caminho foi escolhido corretamente. Eles sabem que o que foi iniciado não pode mais ser contido. A queda não depende de um único ato, mas de uma sequência inevitável de consequências. E enquanto Ferete e Arminda tentam salvar o que resta, Zenilda segue adiante, reconstruída, inteira e estrategicamente imbatível. Lucélia, que sempre fez questão de ostentar desprezo pelos rapazes simples, pelos homens sem sobrenome, sem dinheiro e sem influência, será fisgada justamente por aquilo que mais critica nos outros, a origem duvidosa. Só que desta vez, o pacote vem embrulhado em poder, medo e status, e ela não vai resistir. A reviravolta começa de forma aparentemente banal. Lucélia acompanha Meg até a comunidade da Chacrinha, numa visita que deveria ser rápida e discreta. A prima vai ao encontro de Júnior, agora oficialmente assumido como namorado, disposto a mostrar que não tem mais nada a esconder. Lucélia, entediada e impaciente, se recusa a esperar. Decide circular sozinha pelo local, ignorando alertas, olhares atravessados e a tensão invisível que domina cada esquina da comunidade. É ali que o destino arma o bote. Lucélia entra em um bar simples, barulhento, impregnado de fumaça, música alta e conversas interrompidas ao menor sinal de perigo. O ambiente não combina com ela, e exatamente por isso, ela chama a atenção. Em poucos segundos, todos notam a presença da jovem que não parece pertencer àquele cenário. Inclusive Bagdá. Seguro, calculista e acostumado a dominar ambientes com o olhar, Bagdá observa Lucélia como quem avalia uma joia rara. Ele não tem pressa. Espera o momento certo, pede silêncio com um gesto mínimo e se aproxima como quem já sabe que será aceito.
Com um sorriso confiante, se apresenta como o cara da área e sugere que ela se sente em uma mesa mais reservada. Não há ameaça explícita, só poder implícito. Lucélia sente o impacto, não de medo, mas de excitação. A conversa flui rápido. Bagdá fala pouco, mas escolhe bem as palavras. Evita mencionar armas, negócios ou violência. Prefere falar de grafite, de arte urbana, de como a comunidade respira resistência. Lucélia, encantada com a atenção exclusiva, se sente especial. Pela primeira vez, alguém poderoso a observa como protagonista, não como figurante. O clima esquenta sem rodeios. O beijo acontece ali mesmo, no bar, sem disfarces, sob olhares curiosos e cochichos abafados. Lucélia não se intimida. Pelo contrário, se ergue como se tivesse acabado de conquistar um território. Sai do local de mãos dadas com Bagdá, já se comportando como se fosse a mulher do chefão. E a partir desse momento, algo nela muda. Lucélia passa a se exibir na comunidade com a segurança de quem acredita estar protegida por uma coroa invisível. Ri alto, provoca olhares, atravessa ruas que antes evitaria. Bagdá não a impede. Gosta da pose. Gosta do impacto que ela causa. Gosta, principalmente, de como ela passa a ser vista. Empolgada, Lucélia convida Maggie e Júnior para uma festa que Bagdá pretende dar em seu quartel-general. Ela descreve o evento como algo sofisticado, exclusivo, quase elegante. Fala de música boa, gente influente, bebida cara. Em nenhum momento menciona o verdadeiro peso daquele convite. A reação é imediata. Maggie empalidece. O sorriso some, a intuição grita. Ela tenta alertar a prima, fala do risco, da violência, do preço invisível que se paga ao entrar nesse mundo. Júnior, ainda mais tenso, deixa claro que Bagdá não é apenas um cara influente, mas o comando máximo do tráfico da região. Um homem que não aceita recusa, nem traição, nem saída fácil. Lucélia debocha. Com desdém, minimiza tudo. Diz que Bagdá é culto, articulado, sensível. Afirma que conversaram sobre arte, política, grafite, projetos sociais. Ri da preocupação dos dois e acusa Maggie de preconceito. Para ela, Bagdá é apenas um homem poderoso e incompreendido. E ela, a mulher certa ao lado dele. O que Lucélia não percebe é que, enquanto fala, já está sendo observada de longe, testada, avaliada, medida. Bagdá começa a introduzi-la aos poucos em seu mundo, primeiro como companhia, depois como presença constante, em seguida como figura decorativa que transmite status. Lucélia passa a opinar, a interferir, a sugerir, e Bagdá deixa, não por amor, mas por estratégia. Aos poucos, a comunidade passa a enxergá-la como algo maior. A mulher que anda ao lado do chefão, a primeira-dama não declarada, a que entra e sai sem ser questionada, a que manda recados, a que decide quem entra e quem não entra em determinados ambientes. Lucélia se encanta com o papel. Ela muda o jeito de vestir, de falar, de andar. O desprezo pelos rapazes humildes vira piada interna. Júnior passa a ser tratado como alguém inferior, quase invisível. Maggie observa impotente a transformação da prima em alguém que ela mal reconhece. Enquanto isso, Bagdá sorri, porque sabe que Lucélia acredita estar no controle, quando na verdade já faz parte do jogo. Um jogo onde afeto é moeda, poder é armadilha e status cobra juros altos. E nos próximos capítulos, essa relação vai deixar de ser apenas sedução para se transformar em dependência, risco e ameaça, tanto para Lucélia quanto para todos ao seu redor. O jogo vira, e não haverá espaço para ingenuidade. Lucélia começa a sentir o peso do cargo que nunca pediu oficialmente, mas aceitou com entusiasmo. A festa no quartel-general acontece, e o que ela imaginava ser um evento glamuroso se revela um desfile de hierarquias silenciosas, olhares armados e regras não ditas. Cada sorriso esconde uma ameaça. Cada brinde sela um pacto invisível. Lucélia percebe tarde demais
que ali ninguém está para celebrar, mas para marcar território. Bagdá a apresenta como alguém importante. Não diz namorada, não diz companheira, diz a mulher que anda comigo. A frase ecoa como sentença. A partir desse momento, Lucélia deixa de ser apenas convidada e passa a ser referência. Pessoas a procuram para resolver conflitos pequenos, favores, pedidos que ela não entende completamente. E mesmo sem perceber, começa a assumir responsabilidades que não combinam com sua antiga postura de espectadora da vida alheia. Meg tenta se afastar. Júnior, pressionado, passa a ser vigiado. A simples presença dele na comunidade passa a incomodar. Bagdá não ameaça diretamente, mas deixa claro que nada acontece ali sem seu aval. Nem romances, nem lealdades. Lucélia, ao notar o desconforto do casal, escolhe o silêncio. Pela primeira vez, ela não defende a prima. O poder fala mais alto. A transformação é gradual, porém irreversível. Lucélia começa a justificar decisões duras como necessárias. Repete discursos que ouviu de Bagdá, fala em ordem, respeito e controle. A megerinha que criticava a violência agora aprende a conviver com ela, desde que não a atinja diretamente. Pelo menos não ainda. Bagdá, experiente, testa seus limites. Coloca Lucélia diante de situações moralmente duvidosas, observa suas reações, mede até onde ela vai sem questionar. E ela vai longe, não por maldade pura, mas por vaidade, pelo prazer de ser ouvida, de ser temida, de ser relevante. Até que um erro acontece. Um recado mal dado, uma decisão tomada por impulso, um nome citado fora de hora. Algo pequeno, mas suficiente para acender alertas. Lucélia percebe que, diferente do mundo social que sempre frequentou, ali não há espaço para deslizes. O perdão não vem com pedidos de desculpa, vem com cobranças. A tensão entre ela e Bagdá cresce. O clima de sedução dá lugar a controle. Ele passa a decidir onde ela vai, com quem fala, o que pode ou não fazer. A primeira-dama descobre que o trono não é confortável. É uma gaiola dourada. Meg confronta a prima. Diz que ela está se perdendo, que virou parte do problema que sempre condenou. Lucélia reage com arrogância, mas o medo já se infiltra. Pela primeira vez, ela entende que sair desse jogo pode ser mais perigoso do que entrar. Bagdá sente a mudança. O olhar dele endurece. A proteção começa a virar posse. E Lucélia percebe que, ao trocar desprezo por poder, acabou se tornando refém do próprio fascínio. E assim, sem perceber o momento exato da virada, Lucélia deixa de ser apenas uma jovem ambiciosa, envolvida com o traficante da comunidade, e passa a ser peça central de um tabuleiro onde amor, status e sobrevivência não coexistem. Arminda decidirá encontrar Joaquim no Ferro Velho, dando início a uma aproximação inesperada que mudará completamente o rumo da sua história. O encontro, a princípio casual, carregará uma tensão silenciosa, como se algo estivesse prestes a sair do controle. O olhar dos dois se cruzará em meio ao barulho do metal, ao cheiro de óleo e ferrugem, e Arminda sentirá um desconforto estranho. Não de medo, mas de reconhecimento. Será ali, entre peças abandonadas e segredos enferrujados, que o primeiro beijo do casal começará a se desenhar. A trama ainda mostrará que esse envolvimento não ficará restrito a um impulso momentâneo. Arminda e Joaquim viverão uma noite intensa, marcada por entrega, desejo contido e escolhas que nenhum dos dois havia planejado fazer. Não será romance açucarado, será urgência, será carência, será o encontro de duas solidões que se reconhecem no escuro. Tudo começará quando Arminda decidir sair à procura de Raul pelas ruas de São Paulo. Consumida pela culpa e pelo medo de perder o filho de vez, ela deixará a mansão sem avisar ninguém, ignorando ligações e rompendo com qualquer protocolo. As pistas a levarão por bairros que ela nunca frequentou, por ruas que não reconhece e por histórias que nunca quis ouvir. A cada esquina,
a empresária perceberá o quanto desconhece o próprio filho e o quanto essa distância também é responsabilidade dela. Após fugir de casa, Raul passará dias vivendo nas ruas, dormindo em abrigos improvisados e sobrevivendo de favores, até acabar encontrando refúgio na casa de Lígia. A ex-cuidadora de sua mãe, marcada por mágoas antigas, acolherá o rapaz com desconfiança, mas também com um senso de proteção que Arminda nunca soube oferecer. Raul se sentirá, pela primeira vez, ouvido. E isso bastará para que ele se recuse a voltar. Determinada a encontrá-lo, Arminda seguirá os passos do filho e chegará até a casa de Lígia. O reencontro será tudo, menos reconfortante. Raul se manterá firme, acusando a mãe de controle, frieza e abandono emocional. Mesmo diante da insistência de Arminda, que tentará argumentar, implorar e até prometer mudanças, o jovem se recusará a voltar para casa. O desgaste emocional atingirá um nível insuportável e Arminda sairá dali com a sensação de ter perdido algo que talvez nunca recupere. Com a conversa em impasse, o céu fechará de repente. Uma forte chuva cairá sobre a região, obrigando Arminda a procurar abrigo. Será nesse clima pesado, quase simbólico, que ela acabará chegando ao ferro velho de Joaquim. O portão entreaberto, a luz fraca e o silêncio quebrado apenas pelo som da chuva criarão um cenário estranho, quase ameaçador. Joaquim surgirá do fundo do galpão, observando a empresária com curiosidade e cautela. Abalada, exausta e emocionalmente vulnerável, Arminda aceitará o abrigo oferecido por Joaquim. Ele lhe entregará uma toalha, um café quente e poucas palavras. Não haverá perguntas demais, apenas presença. Aos poucos, a conversa ganhará outro tom. Joaquim demonstrará saber mais sobre ela do que deveria. Comentários soltos, observações precisas, frases que soam como testes. Arminda perceberá, mas escolherá ignorar. A proximidade sairá do controle de forma silenciosa. Um toque aparentemente inocente, um olhar sustentado por tempo demais, um silêncio que diz mais do que qualquer diálogo. O beijo acontecerá sem aviso, intenso, carregado de tudo aquilo que Arminda vinha reprimindo há anos. O que começa como um erro consciente logo se transformará em uma noite juntos, marcada por entrega e paixão evidente, como se ambos estivessem tentando fugir de si mesmos. No entanto, o que começa como traição também despertará desconfiança. Enquanto Joaquim dorme, Arminda acordará inquieta, com a sensação de que algo não se encaixa. Pegará o celular, ligará a lanterna e começará a circular pelo ferro velho. Ela observará documentos jogados, objetos fora do lugar, peças que parecem catalogadas demais para um simples depósito de sucata. Seu olhar clínico de empresária entrará em ação. Cada passo aumentará a certeza de que Joaquim não é apenas um homem simples vivendo à margem. Há algo ali, um passado escondido, um jogo maior em andamento. Arminda tocará em uma caixa metálica, ouvirá um som estranho, hesitará. A chuva continuará caindo forte do lado de fora, como se tentasse abafar qualquer verdade prestes a vir à tona. E será exatamente nesse momento que ela sentirá que aquele beijo, aquela noite e aquele abrigo podem ter custado caro demais, e que a aproximação com Joaquim pode estar ligada a segredos perigosos que ela ainda não imagina estar prestes a enfrentar. O silêncio do ferro velho será quebrado por um estalo metálico ao longe. Arminda congelará no lugar, segurando o celular com força, sentindo o coração acelerar. Por um instante, pensará em voltar para junto de Joaquim e fingir que nada aconteceu, mas algo dentro dela já terá despertado e não permitirá recuo. A empresária seguirá adiante, ignorando o frio que percorre sua espinha, guiada pela intuição que raramente falha. Ela encontrará uma área isolada do galpão, parcialmente escondida por lonas e peças empilhadas. Ali,
perceberá que o espaço é organizado demais. Haverá números marcados, etiquetas recentes, caixas lacradas. Nada daquilo combina com um ferro velho comum. Arminda se agachará, passará a mão por uma das caixas e notará o peso excessivo. O barulho interno não será de sucata. Será sólido, preciso. Enquanto isso, Joaquim despertará lentamente. Ele abrirá os olhos e perceberá a ausência de Arminda ao seu lado. Sem demonstrar pressa, se levantará, vestirá a camisa e observará o galpão em silêncio, como quem já espera por aquela movimentação. Seus passos serão contidos, calculados. Ele não a chamará, preferirá observar. Arminda seguirá avançando até encontrar um armário antigo, trancado com um cadeado novo demais para o ambiente. Ela tentará forçar a porta, sem sucesso. O celular vibrará em sua mão com uma mensagem de Raul que não chega a ser lida. Algo a distrairá por segundos, tempo suficiente para que Joaquim surja atrás dela, encostado em uma pilastra, observando-a em silêncio. O susto será inevitável. Arminda se virará rapidamente, exigindo explicações. Joaquim sorrirá de canto, dizendo que aquele não é um lugar seguro para curiosidade excessiva. O clima mudará na mesma hora. A tensão substituirá o desejo. Arminda tentará disfarçar, alegando que apenas procurava o banheiro. Mas o olhar atento de Joaquim deixará claro que ele não acreditou em uma palavra. Do lado de fora, a chuva começará a diminuir, revelando o amanhecer aos poucos. A luz fraca da manhã entrará pelas frestas do galpão, iluminando rostos, intenções e verdades mal escondidas. Joaquim se aproximará mais, baixando o tom de voz, deixando claro que aquele encontro não foi tão casual quanto Arminda imagina. Ele dirá que certas pessoas sempre acabam se encontrando quando o passado começa a cobrar. Arminda sentirá o peso da escolha que fez ao aceitar aquele abrigo. O beijo, a noite, a entrega, tudo agora parecerá parte de algo maior. Ela pegará sua bolsa, afirmando que precisa ir embora, mas Joaquim não se moverá para abrir caminho. Apenas avisará que, a partir daquele momento, ela já está envolvida demais para fingir que nada aconteceu. Com o celular vibrando novamente na mão, o nome de Raul surgirá na tela. Arminda respirará fundo, sem atender. O ferro velho ficará em silêncio absoluto, enquanto os dois se encaram, conscientes de que aquele encontro marcou um ponto de virada, e que nenhuma das próximas decisões será simples ou segura. Lena continuará desconfiando que esteja grávida de verdade. Para ela não se trata de imaginação nem de nervosismo. Os sinais são claros demais para serem ignorados. Os enjoos persistem. Os cheiros passam a incomodá-la e a comida vira um campo minado. Ora rejeitada, ora desejada com uma intensidade fora do normal. O episódio em que ela passa mal diante de Samira não sairá de sua cabeça. Vomitar no meio de uma conversa tensa, logo após ser pressionada sobre sua ida à chacrinha e o encontro com Joely, será interpretado por Lena como um aviso do próprio corpo. A partir daí, a personagem entra numa espiral silenciosa. Cada sensação vira prova. Cada atraso, cada cansaço, cada mudança de humor reforça sua crença. Lena passa a observar o próprio corpo como quem procura sinais de um destino inevitável. E Herculano percebe. Ele tenta agir com cautela, mas não consegue esconder a mistura de expectativa e medo. Para Lena, tudo se encaixa. O vômito, o desejo repentino, a intuição que não a abandona. Herculano tenta manter os pés no chão, sugere calma. Lembra que o estresse pode provocar reações no corpo. Ainda assim, cogita a possibilidade de a gravidez ser real. E diante disso, chega a levantar uma hipótese que muda o rumo da conversa. Desistir da compra do bebê de Joely. A reação de Lena é imediata e contundente. Ela não aceita abrir mão de nada. Diz que, se estiver grávida, ficará com os 2 filhos. Um não anula o outro. A fala soa doce, mas carrega uma firmeza que assusta. É ali que Herculano começa a perceber que a questão vai além da maternidade. Existe algo mais profundo em jogo,
Nos dias seguintes, Lena passa a viver em função dessa suspeita. Faz contas, lembra datas, revisita noites, tenta reconstruir mentalmente cada detalhe que possa confirmar sua tese. O passado recente vira um quebra-cabeça emocional. Ela se afasta de algumas pessoas, se irrita com facilidade e se mostra cada vez mais sensível a qualquer comentário relacionado a filhos, gravidez ou família. Samira, por sua vez, observa tudo com frieza. Quando Lena decide dividir suas suspeitas, a traficante de bebês não reage com empatia nem entusiasmo. Pelo contrário, para Samira, aquela convicção é um risco grande demais para os negócios. Ela escuta, analisa e age rápido. Sem rodeios, providencia um teste de gravidez e deixa claro que precisa de uma resposta definitiva. O exame será feito em clima de tensão. Lena segura o resultado como se já soubesse o desfecho. Na sua cabeça, não há espaço para dúvida. O teste dá negativo. A notícia cai como um balde de água fria, mas não produz o efeito esperado. Lena se frustra sim. Por alguns segundos, o sorriso some, o olhar se perde, a respiração pesa. Mas a queda dura pouco. Em vez de aceitar o resultado, ela passa a questioná-lo. Diz que pode estar cedo demais, que o exame pode falhar, que o corpo dela está dizendo outra coisa. Para Samira, aquilo acende um alerta vermelho. A obsessão de Lena não diminui, ela cresce. A partir desse momento, a personagem passa a desafiar a lógica. Ela se apega à própria intuição como se fosse uma verdade absoluta. O negativo do exame vira apenas um obstáculo, nunca uma resposta final. E isso promete gerar novos conflitos, tensões e decisões arriscadas dentro da trama. Enquanto isso, Herculano se vê no meio de um campo minado emocional. Ele tenta apoiar a esposa, mas começa a temer as consequências dessa fixação. Samira, mais pragmática do que nunca, passa a recalcular seus passos, consciente de que Lena pode se tornar imprevisível. A falsa tranquilidade após o resultado do exame dará lugar a uma escalada de conflitos. Lena seguirá convencida de que está grávida. E essa certeza, mesmo sem provas, terá o poder de mudar alianças, decisões e destinos. A obsessão de Lena vai ultrapassar qualquer limite de bom senso e transformar a negativa do exame em apenas mais um detalhe incômodo a ser ignorado. Para ela, o laudo não encerra nada. Pelo contrário. A partir do resultado negativo, Lena passa a agir como se estivesse diante de um erro médico, quase uma afronta pessoal. Em sua cabeça, o corpo não mente, e o exame sim. Determinada, Lena começa a buscar explicações alternativas. Lê relatos na internet, ouve histórias de mulheres que só descobriram a gravidez meses depois, cita casos raros, estatísticas improváveis e exemplos extremos. Cada informação distorcida vira combustível para reforçar sua crença. O discurso muda. Já não é mais dúvida. É certeza. Ela passa a se tratar como gestante, mesmo sem confirmação, e exige que os outros façam o mesmo. Herculano percebe que a situação foge do controle. Ele tenta conversar, sugere novos exames, propõe acompanhamento médico, mas Lena reage com irritação. Para ela, qualquer tentativa de questionamento soa como traição. O clima entre o casal fica pesado. Pequenas discussões viram grandes embates, sempre girando em torno do mesmo ponto. A gravidez que só existe na cabeça de Lena. Ou, ao menos, é assim que todos começam a enxergar. Samira, pragmática e fria, entende rapidamente o perigo. A instabilidade emocional de Lena ameaça diretamente seus planos com Joelle. Um cliente emocionalmente desequilibrado é um risco, e um risco alto demais. Samira passa a pressionar Lena de forma sutil, tentando fazê-la aceitar a realidade, mas encontra resistência. Lena se fecha, desconfia, passa a ver intenções ocultas em cada palavra da traficante de bebês.
A tensão cresce quando Lena começa a falar abertamente que quer acelerar todo o processo. Ela não aceita mais esperar. Diz sentir medo de perder um dos filhos. O discurso confunde, assusta e causa estranhamento. Para Joely, ouvir aquilo é perturbador. A jovem percebe que está lidando com alguém que já não separa desejo de realidade. O desconforto vira pânico silencioso. Enquanto isso, sinais físicos continuam a surgir. Ou pelo menos, Lena acredita que surgem. Um enjoo isolado vira prova definitiva. Um cansaço comum se transforma em sintoma. Até o humor alterado passa a ser tratado como evidência. Lena anota tudo, cria uma espécie de diário corporal, convencida de que está documentando uma gestação invisível aos olhos dos outros. Herculano, acuado, começa a questionar as próprias escolhas. Ele se vê preso entre o medo de contrariar a esposa e o receio de compactuar com uma mentira que pode explodir a qualquer momento. O homem que antes cogitava desistir da compra do bebê, agora teme algo ainda maior. O colapso emocional de Lena quando a verdade se impor de forma definitiva. Samira, sentindo o terreno ruir, decide agir nos bastidores. Ela passa a levantar informações, consulta médicos, busca garantias, tudo para se proteger de possíveis acusações futuras. O medo agora não é apenas perder dinheiro, mas ser arrastada para um escândalo que pode destruir seu esquema inteiro. Lena, por sua vez, entra numa fase perigosa, a da negação agressiva. Ela não aceita questionamentos, rejeita novas opiniões e passa a tratar qualquer pessoa que discorde dela como inimiga. O olhar muda, a fala endurece. A doçura inicial dá lugar a um comportamento controlador e imprevisível. A gravidez imaginária passa a ditar todas as decisões. Essa falsa gestação vai se tornar o centro de uma sequência de conflitos intensos. Lena vai forçar situações, antecipar planos e tomar decisões sem consultar ninguém. E quanto mais os outros tentam trazê-la de volta à realidade, mais ela se afunda na própria convicção. A pergunta que passa a ecoar não é mais se Lena está grávida. A verdadeira dúvida que move Três Graças agora é outra. Até onde essa obsessão será capaz de ir? E quem vai pagar o preço quando a ilusão finalmente desmoronar?